Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, 20 graus em São Paulo, segunda-feira, 11 horas e 26 minutos, dia 9 de 5 de 2022. Eu desejo uma boa semana a todos e que a Top Traders possa ser uma variável positiva na sua caminhada na renda variável. Que todos tenham tido um excelente Dia das Mães. Vamos em frente, firmes na luta. Pessoal, a semana começou quente. Eu vou começar fazendo aquele racional, né, do YouTube. Eu vou começar falando o seguinte aqui. Falando do Bitcoin, né? O Bitcoin está abaixo do nosso preço de entrada, sem dúvida nenhuma, né? Para a galera que deseja entrar, eu acho que faz sentido. Eu vou responder coletivamente essa pergunta que veio, né, para mim nas redes sociais, por e-mail também. Está numa região de suporte, região de 32.950, está 32.843. E eu acho que pode montar um fundo por aqui. Né? A gente procurou esperar, né? O Bitcoin ele veio caindo desde 48.234 dólares. A gente esperou, a gente talvez não consiga a mínima aqui do dia 24 de janeiro, a 39.950. Acertar a mínima, mas a gente vai conseguir compor uma posição para ter uma boa rentabilidade. Agora, muita gente, né, não tem conta em exchange. Aí pode operar o Hash 11, que tem Bitcoin e Ethereum na sua composição. Por exemplo, o Hash 11 hoje caindo 9,28, eu acho que é uma boa. Mas eu prefiro, eu tô no Bitcoin, eu tô dando só uma alternativa, né? O Hash 11 tem boa liquidez, enfim. Pode ser uma alternativa para quem quer se posicionar, mas não tem conta numa exchange. Falando um pouco do mini índice, né? A gente costuma fazer esse racional como se a gente estivesse numa sala ao vivo, numa imersão, alguma coisa do gênero. Então a gente percebe até uma força compradora que supera a vendedora, então isso me leva a crer que haverá uma recuperação ou parcial ou total dessa queda de 2%. Então eu falaria em compra a 104.240, acreditando que pode subir aí uns 1.000 pontos, talvez 1.500 pontos. Nós temos aqui 104.240. Eu vou marcar. Não. Sumiu. Vamos de novo. 104.240. Então vamos marcar aqui. Tem a possibilidade, né, de formação de um fundo duplo. E se marcar esse fundo duplo, o eixo ele passa aqui por 105.185. Eu não duvido que até o fim da gravação tenha subido aí uns 400 pontos, a 104.600. Vamos ver. E tem uma cunha, né? A cunha de baixa, se ela for rompida, tem o gap também. Se a cunha de baixa for rompida, ela é um padrão de alta. Às vezes fala, a cunha de baixa, né? Exato, a cunha de baixa, se ela for acionada, ela é um padrão de inflexão. Eu sou mais tradicional, eu sempre entendo o seguinte, o objetivo da cunha é o início do seu desenho, então ela teria o objetivo a 110,025. Se começar a subir, talvez quarta-feira poderia bater nesse patamar. Ok? Falando sobre o milho, nós vamos fazer a rolagem hoje do... Eu expliquei agora no Telegram, né?
CCM K22. Vocês teriam uma ideia, não é que perdeu a liquidez, mas está negociando hoje, por exemplo, 81,9 milhões. Aí a gente coloca aqui o CCM N22, né, que muita gente comentou que seria o vencimento seguinte, de fato é. Você vê 49 milhões, a liquidez migrou para o U. Isso é natural. Então o 22, a gente vai migrar a qualquer momento aí no período da tarde, fiquem atentos. Ok? A gente vai transferir a expectativa de valorização do milho para o contrato seguinte. E sobre o dólar, nós temos aqui 5139.500 como referência, né? A cabeça do pivô. A própria máxima 5152.500 da sexta-feira e a mínima de hoje 5149 são pontos importantes. No intraday é um padrão contrário ao mini índice. Me agrada quando isso ocorre, é uma das máximas da nossa metodologia. Por quê? Nós temos um padrão contrário, que no caso é uma cunha de alta, né? Há um topo duplo, inclusive da forma que mais me agrada, que é quando há um topo mais baixo que o anterior, correto? E nós temos claramente aqui um eixo de M, a 5149. Se perder, primeiro objetivo 5095. Mas com potencial provável de vir aqui, ó, a 5045, talvez em 2 pregões. Mas precisa começar, precisa acionar o eixo, né? O 5045 nada mais é que a base da cunha, né? Nada mais é que a base da cunha. Ok? Então, feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. Eu confesso que eu não li os comentários. Final de semana na verdade, os que eu dei o joinha eu li, sim. O final de semana eu fiquei estudando os gráficos, resolvendo algumas situações pessoais também. Eu tracei algumas estratégias e deixei para responder os questionamentos de forma mais coletiva. O Fernando Pinheiro diz o seguinte ali: olá, mestre, salve a todos. Mestre, poderia indicar uma obra, artigo 1 norte sobre opções? Eu, quando iniciei na Expo Money, fiquei falando 2 anos só sobre opções. Acredito que dominar o manejo desse derivativo seja grande utilidade para o investidor, concordo. Poderia nos dar sua avaliação ou recomendações de obras para aprendizagem? E desde já, obrigado pelas profícuas lições. PS, renda variável é isso mesmo, variável. Ganhar dinheiro na bolsa é fácil, difícil é lidar com as perdas. Tá corretíssimo, Fernando. Gerenciamento de risco disciplinado sempre. Olha, faz tempo, né, que eu não opero o mercado de opções, né? Deixa eu ver se tem uma obra aqui, ó, opções do tradicional ao exótico. Essa obra aqui é a obra que eu recomendo, ó. Opções do tradicional ao exótico. Eu tenho esse livro até hoje. Ok? É esse livro. Ok? Realmente, né? Opções de compra, opções de venda também. Eu tenho planos de, não nessa imersão agora, mas de quem estiver no grupo, montar um módulo, alguma coisa que envolve opções, né? Nem que seja para proteção, alguma coisa assim, ok? E o que vocês tiverem de dúvida podem perguntar, que a gente não tem preguiça de trabalhar, pessoal, vamos para cima. Tem uma dúvida, quer um estudo, se tiver ao meu alcance eu já respondo na hora, se não, eu pesquiso e trago depois a informação a vocês. João Vinícius, boa tarde, distinto mestre. As notícias internacionais e algumas daqui serviram para derrubar fortemente o mini índice, né? Eu acho que é assim.
Você vai num churrasco, né? De picanha. Aí tem a picanha, né? Vinagrete, a farofa, o arroz, são detalhes. Você quer comer a picanha. É o mercado hoje em dia, né? Então os drivers internos, né? Eleições, greve de servidores, são importantes. E eu colocaria como driver mais importante aqui a expectativa do mercado por uma Selic terminal, provavelmente a 13,25, é a minha aposta. E lá no exterior, é claro, né, tem a guerra Rússia-Ucrânia e tem o Banco Central americano, qual vai ser a próxima elevação de juros, mas a picanha em questão é a China. Né, se a China, quando a China reabrirá, porque assim, a China está fechada há muito tempo. Né? Ok, é um lockdown, mas até quando? Né? Geralmente são 15 dias e está fechado há mais tempo. Então o grande driver, a picanha em questão, é uma reabertura chinesa. Né? Os indicadores econômicos chineses estão muito fracos. Eu compus o informe cenário, né, há pouco, quando eu pego aquela ali o Bolsas da Ásia, né? E a gente percebe ali que os indicadores chineses são um grande vilão, né? Ó, exportações de expansão anual de 3,9, bem menor que 14,7 em março. Né? Então a China tem algo por trás, né, dessa manobra, enfim. E é o grande driver é a picanha em questão. E assim, se tiver uma virada na China, a impulsionar minério, por exemplo, aqui no Brasil pode ter um efeito muito forte. E os balanços no Brasil podem ser a cereja do bolo, porque eles estão bons. Né? Você pega, por exemplo, um balanço do BTG Pactual, primeiro trimestre, um lucro líquido ajustado de 2,1 bi. E é uma das ações, né, que nós temos em carteira. Não, o Pactual está aqui. Não tem aquelas movimentações escandalosas pós-balanço. É uma baita de uma oportunidade aqui de comprar numa região embrionária de formação de fundo, né? Então a gente tem também o balanço do Itaú. Itube 4. Né, Itaú reagindo muito mal ao balanço. Por exemplo, se Itaú fechar positivo hoje, não seria uma surpresa para mim pela volatilidade histórica que tem esses ativos. E foi um balanço muito bom. Eu mandei o resumo no informe cenário, né? A mesma coisa o balanço da Azul. Eu resumi lá no cenário, veio muito bom. Vamos ver como é que o ativo está reagindo. Ó, não tem sentido... É a questão do fluxo, né? Mas não tem sentido você ter um balanço, né? Vamos ver aqui em azul. No caso de azul, acho que eu tinha lido outra coisa, então. Prejuízo líquido ajustado de 804 milhões no trimestre, ante perda de 1,6 bi no primeiro trimestre de 2021. Eu tinha visto aqui em azul. Deixa eu ver aqui. Ó, Caixa Seguridade, né? Divulgou seus números também. Ó, lucro líquido de 2,65 bi no primeiro trimestre de 2021. Revertendo o prejuízo de 2,65 bi no primeiro trimestre de 2022, né? Revertendo o prejuízo de 2,65 bi no primeiro trimestre de 2021. Na minha visão, olha o lucro líquido da Caixa, 557 milhões. Não tem sentido um ativo que já vem em queda continuar caindo depois desses números. Então, na minha visão, é oportunidade. Né? A gente tem CX. Agora, quem já pegou movimentos de alta, então Caixa também é uma oportunidade nesses níveis. Tem até um ombro, cabeça-ombro invertido no diário, pode ser visto até melhor visualizado também no semanal. Ombro, cabeça-ombro. Então, para quem já vivenciou conosco aí alguns processos de queda
que parece não ter fim, ou aquelas altas intermináveis, sabe que o mercado exagera, né? Mas aí tem a questão também do manejo de risco, de você ter margem para cobrir, então é uma questão complexa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar para tomar qualquer tipo de decisão lá por volta de 17h30 de hoje. César Paulo, nosso querido amigo, então, o que o João fala ali? Olha, que notícias positivas semelhantes a essas farão o INS voltar a subir, chegando aos 115 mil pontos nas próximas 2 semanas, por exemplo? Sim, eu acho que se houver a formação de um fundo, João, vai ser uma alta rápida. O difícil é montar o fundo. Né? Então, o difícil é começar, porque aí se começa, não somente os players tradicionais, mas os robôs, eles começam a operar naquela direção, e como existe um amplo vácuo ali, um espaço para preencher, aí o movimento é rápido, ok? Nosso querido amigo César, olá Wagner, mercado derretendo e gerando oportunidades, campeão, analisa para a gente esses ativos que acredito que estejam num bom ponto de entrada na compra para já. Grande abraço, uma ótima semana a você. Então a gente já fez os ativos que tiveram seus números divulgados, né, os balanços. Vamos ver aqui o que o nosso amigo pediu. Raizen, né? Que é o Raiz 4. Esse ativo, eu acredito que hoje quem tem o dinheiro dando sopa pode fazer um all-in. É uma ação que de repente pode subir 30%, 40% no curto prazo, se o mercado inflexionar. Né? Por mais que o ativo possa ser penalizado pelo momento atual, a média móvel de 21 está 6,50, ela negocia 5. Então acho que é uma baita oportunidade, muito bem observada por você. Cosan, nós temos aqui na tela. Essa eu confesso que eu estou de olho. Ó, não passa longe de ser normal, né, uma ação sair de R$25 e a 17 no horizonte tão curto. Então nem que você não faça um swing trade, uma posição mais longa, nem que seja para guerrilha, você está comprando assimetria, né? Talvez uma barra de exaustão, enfim, é aquela história, uma coisa é comprar 25, outra coisa é comprar 17, sendo que ela estava R$25, sendo mais específico 24,66 no final de março. Pouco mais de um mês atrás. É a mesma empresa, é claro. Existem problemas mundo afora, mas é a mesma empresa. Né? Talvez ela não valesse 25 naquele momento, o mercado penalizou. Mas 17 também é exagero. Se for para um ponto médio, já dá para ganhar uma bolada para quem opera curto, ou até para uma posição mesmo. É a minha visão, né? Se todo mundo tivesse a mesma visão, não teríamos negócio. Sequoia, empresa de logística, já é uma empresa que veio numa formação mais sinuosa de fundo, mas está numa região de suporte que foi respeitada em dezembro, e eu entendo que é uma oportunidade. Eu prefiro o Rail do setor, mas eu acho que Sequoia é uma oportunidade excelente também. Eu prefiro o Rail ou a própria JS LG3. JSL. Ontem nós nos reunimos para o Dia das Mães na casa de uma prima minha em São Bernardo do Campo, ali no Swiss Park, e eu fui pela Imigrantes, né? Ali no meio do caminho passa-se por um grande estacionamento, provavelmente um ponto estratégico da JSL, e por ali eu passei durante o caminho. Então, entre as duas eu prefiro o JSL. Eu acho uma empresa excelente, já acompanho há muito tempo. Querido amigo Carlos Flá. Carlos, quem será o técnico do seu time? O Paulo Souza ou o Jorge Jesus voltará? Ele deu prazo até o dia 20, né? E o Felipe Falcão, pernambucano como eu, top como sempre, parabéns. Um abraço a você e toda a galera do Nordeste, Pernambuco. Felipe, se, por exemplo, eu fosse esses milionários aí que tem essas SAFs e fosse investir num time no Brasil, minha primeira possibilidade seria o Santa Cruz. Meu pai gostava muito de Santa Cruz, meu pai é pernambucano.
Tem a Massa, né? Muito parecido com o Corinthians aí em Pernambuco. Santa Cruz seria minha primeira ideia para um clube empresa. O Carlos diz o seguinte: boa tarde, professor Wagner, tudo bem? Tudo certo? Estamos caminhando aí num cenário desafiador, porém com a cabeça erguida, entendendo que se o movimento começar, ele vai ser duradouro e passaremos um período de... É assim, no momento turbulento, querendo ou não, você estuda mais, você se dedica mais, você fica mais próximo do mercado. Aí quando o mercado inflexiona depois de uma queda forte, ele passa dias, semanas, às vezes meses subindo, né? E é aquele período que você relaxa um pouco mais, vai fazer uma coisa paralela, algo pessoal, então isso é normal, né? E se ele começar a subir, acho que ele pode passar realmente semanas em alta, e aí a gente consegue estudar com mais tranquilidade, né? Ter um dia mais agradável, então essa que é a nossa expectativa. Embora o mercado esteja difícil, seria um exagero em chegar a um W nos juros de 10 anos nos Estados Unidos, vou ver agora mesmo, Carlos. Com alvo cumprido tanto no semanal quanto no mensal, acionou o oco invertido e cumpriu seu objetivo. Dessa forma, longe de médias. Pessoal, hoje eu vou fazer stories lá no Instagram, ok? Acredito que semana que vem os juros devem voltar a patamares mais realistas, se me permite dizer, claro. Essa semana o mercado trabalhou dentro de um pânico gerado por gestores mundiais e falas desconexas. Existe parcialmente algum nível de manipulação, né? Muitas vezes um fundo ele vai acionando um stop que aciona o stop do outro. Na minha humilde opinião, o mercado não trabalhou com racionalidade e peitou o Fed desarmando as operações. Na minha visão, Carlos, o que está por trás desse movimento do mercado, além de uma movimentação especulativa que ganha com a queda, né, com a venda, é uma pressão para que o governo chinês reabra. É a minha interpretação dos fatos, né? Na minha humilde opinião, o mercado não trabalhou com racionalidade e peitou o Fed desarmando operações. É fato que o mercado está difícil e muito volátil, mas não foi criado por fundamentos e sim por comentários ao redor do mundo. Concordo que a senha é a China, pois a mesa praticamente não funcionou economicamente esse ano. Genial, é isso. E a China dá de salvar valor ao redor do mundo. Grande professor, fica na paz, eu concordo com você, em gênero, número e grau. Aí o Wagner Ribeiro, meu querido amigo Xará. Boa noite, professor, tudo certo, tudo bem? Mercado dizimando o setor de varejo. Como o senhor vê o cenário atual, a oportunidade de oscilar neste momento de juros altos? Forte abraço. Eu acho assim. Eu compararia o varejo, Xará, da seguinte forma. Às vezes, eu que atuo no mercado de imóveis também, você tem, por exemplo, um terreno. Eu vivenciei um caso parecido. Estava vendendo terreno tal e tinha um cortiço do lado. E nesse cortiço é uma situação real alguns anos atrás. A galera usava droga, tinha uma série de coisas controversas e vendendo terreno barato. E aí ficava aquele movimento especulativo, o preço desse terreno foi caindo, 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 até que alguém comprou. Né? Era um terreno grande, se ele caísse um pouco mais eu poderia tê-lo comprado, mas alguém foi lá e comprou. Era o varejo hoje em dia, né? Qual era o grande driver ali? Era um driver que poderia mudar a qualquer momento, que era o cortiço, mas que não era fácil. E nada contra, né, o pessoal do cortiço. O grande problema era que era uma invasão, tinha droga, prostituição, uma série de coisas que desvalorizavam os imóveis ao redor. Aí um tempo depois, foi feito, eu não sei que tipo de acordo tal, foi desocupado esse terreno e construíram um prédio ali. E um baita de um prédio. Aí veio o pet shop, barbearia e tal. Um terreno, de repente, que compraram na época por uns 150 mil, ele deve ter valorizado, sei lá, para quem vendeu para a construtora ou pegou em apartamento, de uns 150 para uns 800 mil. Talvez 1 milhão. Então hoje é o setor do varejo, né? Quem comprar varejo hoje não pode ter uma expectativa de curtíssimo prazo. Quem comprar varejo, o grande driver que impacta é o fato de nós não sabermos qual vai ser a Selic terminal e o próprio fato dos juros estarem altos, né? Em especial. E hoje, quem compra varejo faz uma poupança. Então, se você comprar ações, né? Você vai lá, você compra. Você pode fazer até um misto. Eu gosto dessa
Por exemplo, hoje o camarada fala, eu tenho 500 mil para colocar no varejo, eu faço um all-in? Não. Eu compraria 100 de Amer 3, por exemplo, né? Eu compraria 100 de GMAT 3. Se bem, eu estou falando hoje, né? A gente tem GMAT, a nossa posição, tal, né? Todo mundo sabe disso, mas se, por exemplo, o camarada, ele tem uma mentalidade para médio prazo, né? Hoje, aí você fala, por que você não divide tua grana de GMAT nas outras? Não faria sentido, pessoal. Eu digo alguém que tem um capital substancial e ele quer investir no setor. Hoje eu dividiria, né? Então eu compraria GMAT, eu compraria Amer, um pouco de MGLU 3, né? Compraria um pouco de Via, né? E colocaria, por exemplo, um pouco em Amar 3. Agora, se eu fosse fazer um all-in, hoje eu faria em Amar 3, ou meio a meio Amar com GMAT. É muito difícil, no horizonte de médio prazo, você não dobrar seu capital, na minha opinião. Pô, mas isso é muito ousado o que você está falando. Eu acho muito difícil hoje quem faz isso não dobrar o capital no médio prazo. Ok? Então é isso, é colocar como se fosse uma poupança para médio prazo, pensando no horizonte de alguns meses à frente. E nosso querido amigo Carlos, ele faz mais um comentário, seja sempre bem-vindo. Professor, o Fed sinalizou um aumento de juros numa velocidade menor que alguns gestores mundiais acreditam ser adequado. Alguns gestores acham que o Fed pode ficar atrás da curva, né? E com isso, os gestores derrubaram a bolsa na quinta e sexta, mas uma análise mais macro. No Brasil, os investidores de bolsa são exceções, ou seja, independente do movimento da bolsa, nada irá mudar o dia a dia da população de forma imediata. Agora, nos Estados Unidos existe uma realidade muito diferente, ou seja, existe uma cultura de investimentos em bolsa, educação financeira, está correto. Desta forma, com vários ativos dos Estados Unidos em queda livre, se fará o investidor de pequeno e médio porte a desacelerar seu consumo no dia a dia, pois existe uma ligação direta e correlacionada. O que eu quero dizer tudo isso é que para o Fed, o movimento de alta de juros mais rápido da forma como está sendo conduzido irá surtir o efeito esperado pelo Fed, pois irá diminuir o consumo desses investidores que estão vendo seus capitais sendo amassados, menor consumo, efeito direto na desaceleração da inflação. Concordo, raciocínio inteligente, assino embaixo de novo. Um grande abraço a você e obrigado pela sua ótima contribuição. Querido amigo Antônio Santos, boa tarde, mestre Wagner. Bitcoin, todos propalam o descolamento e independência do Bitcoin em relação a sistemas tradicionais, especialmente governos. O Bitcoin seria outra lógica, descentralizado, seguro, independente, com privacidade, etc. Agora vemos o Fed espirrar, subindo taxa de juros, o Bitcoin excessivamente acelera a queda. O que a gente vê, né? Eu falava antigamente que o grande barato do Bitcoin seria se ele trabalharia de forma inversamente proporcional às bolsas. Ele trabalha de forma direta. Você está corretíssimo, então ele é um ativo teoricamente independente, mas que está totalmente relacionado ao movimento do fluxo mundial, né? Então, o BTC, dependendo da política manipuladora de impressão desenfreada de dólares, eu acho que é por aí. Se tiver fluxo para as bolsas, vai para o Bitcoin. A tua observação é ótima, né? Então, um bom restante de domingo. Então, depende do fluxo de impressão de dólar, de alocação de lucros, de carry trade. Está correto. É assim que a coisa se desenhou. Era uma dúvida que eu tinha. Eu acreditava que fosse assim. É um debate que eu tinha com alguns colegas, né, que entendiam que poderia ser de maneira inversa, como proteção, mas não. Ele acabou indo pelo mesmo caminho, né? Muito interessante seu comentário. Falando um pouco dos índices, né, pessoal? Os programas, né, em momentos que o mercado estão tensos, eles ficam meio atabalhoados, né? Isso é um fator para o investidor trabalhar a paciência de forma adicional, mas vamos lá, normalizou. Então, o índice de consumo, o que ele tem é uma distância em relação à média de 21, não tem um sinal de fundo. Sendo bem sincero, assim como o índice de energia, né, que volta a trabalhar numa região de topo anterior. O índice de materiais, né, com petróleo e minérios derretendo, ele volta novamente para o fundo
recente, pode, né, até por memória, segurar por aí. Índice do setor imobiliário, ele não encontra fundo, né, nessa região devido ao fluxo. O mercado ele precisa começar um movimento, né? Precisa começar. A IFNC testa, né, assim como o Ibov, a região das mínimas, levemente abaixo das mínimas da semana anterior. E Small 11, né, ele vai derretendo, se aproxima já do fundo marcado dia 10 de janeiro. Pode reagir a partir daqui, sim, claro. 99,60 está 101,24. Nós tivemos a bolsa da China. É o que eu falo, né? O que acontece na China reflete muito mais em outras bolsas, até em especial aqui no Brasil, do que na própria China, né? Lá teve até uma leve alta. O Japão, por sua vez, ele operou em queda, mas se tiver uma reação mundo afora, pode recuperar tudo isso e mais um pouco na próxima sessão. E nós temos aqui o minério de ferro. Preocupa um pouco, né? Tá sem sinal de fundo, ele precisa trabalhar acima de 133,25 para deixar esse pivô de baixa para trás. O petróleo é uma situação controversa, né? Porque ao mesmo tempo que ele derruba a inflação, a sua queda, alivia preço de combustíveis, apesar do efeito não ser imediato, ele pressiona negativamente o setor petrolífero, né? É uma barra importante, né? Por exemplo, aqui no WTI acima da média de 21, no Brent também. Então, se perder essa média, ele deve, por exemplo, penetrar aqui essa linha do triângulo, tanto em Nova York, né, em Londres quanto em Nova York, respectivamente. Se tem algum tipo de alento, tá uma boa nova para hoje, né? É difícil falar nisso, mas se há, seria um sinal de topo nos títulos americanos de 10 anos. Né? Se fechar assim, é quase ali uma shooting star e pode iniciar um movimento de correção. Mas é curioso, né, que o próprio índice Nasdaq, que é inversamente proporcional, opera em forte queda, sem sinal de topo, porém com chances aqui de ter uma recuperação intraday, eu acredito. O S&P também, o Dow Jones estão bem esticados na ponta vendedora. Né, olho vivo no VIX. O VIX ele volta a um patamar que eu acho interessante, uma venda perto aí de $34, e o BZQ naturalmente ele vai subindo. Uma vez que ela é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. EWZ, para quem opera lá fora, né, ele é quase um BOVA11 operado lá fora. Ele não tem um sinal exato de topo, a não ser uma sequência de candles vermelhos, né, em algum momento deve encontrar pelo menos um repique. No repique a gente vai ter a resposta, até onde vai esse repique quando ele for montado e ocorrer. A distância em relação à média, uma ideia de assimetria justificaria uma entrada na ponta compradora. E Reino Unido, uma barra forte acionando um pivô de baixa. Vamos ver se há uma exaustão. Aqui na Bolsa da França perdeu a base de um canal. Quer dizer, essas bolsas precisam sinalizar alguma coisa. Por enquanto não há o sinal, sendo sempre verdadeiro, aqui o mais sincero possível. Índice DAX também dá um fluxo para mercados emergentes. A gente vê, né, pelos bilhões que os investidores estão vendendo, que não há um fluxo para mercados emergentes, e esse retorno, na minha visão, vai depender da China. E aí nós temos o DXY sem sinal de topo também. Se ele começar a trabalhar abaixo de 103 mil pontos aqui, né, ele pode corrigir até a média, até os 99 mil, seria um alento também, queda do dólar aqui no Brasil. Nós temos Ibovespa em dólares, né, numa condição parecida com o EWZ, né, sem sinal de fundo, assim como o BOVA11. Né, eu vou fazer aqui eu vou fazer DI. Né, o DI aqui no Brasil ele não tem um sinal de topo. Isso é fato, né? Pelo menos por enquanto não. Se tiver, a gente alerta lá pelo Telegram. O dólar, ele tem um topo mais baixo que o anterior, mas precisa perder o eixo aqui, assim com o 149, para desenvolver um movimento mais forte, direcional.
O Ibovespa somente acima das mínimas da semana anterior, acima de 104 mil pontos, para ele mostrar que tem compradores na área, que tem uma chance real de reação. Aí tem o BOVA11, né, não tem um sinal de fundo, sendo bem sincero. O mini índice não reagiu conforme nós esperávamos, mas ainda pode formar aqui um fundo duplo, está na parte baixa da cunha. Se começar a subir e romper o eixo, pode ser uma movimentação aí interessante que nós vamos acompanhar. E aqui falamos do China 11, né? Acho que volta a oferecer uma oportunidade de compra nesse patamar. Hoje eu sou mais Vale do que Petro, acho que pode ter um movimento mais forte, direcional, nessa região que fez fundo anteriormente. Petrobras, no médio prazo, eu acredito muito no ativo, no oco invertido aqui, mas hoje eu preferiria Vale do que Petro. Mas a Petro, o gráfico é interessante, ó, tem um oco acionado, 32,29, o mercado testando essa região, não deixa de ser interessante, né? E para a gente finalizar, falemos dos ativos fixos. Aí o mercado sinalizando fundo, pessoal, eu volto com as carteiras, que aí a gente tem uma resposta mais técnica, mais racional. Dá para fazer um estudo mais específico, né? Quando você tem o sinal, efetivamente. Aí nós temos Ambev, né? Ambev tem um sinal de fundo, é um padrão penetrante, se assim fechar, daí para cima. B3, SA3 seria uma compra no vazio, né? Pressionando a banda de Bollinger inferior, distante de média, uma compra eu a classificaria como assimétrica. A IBBS3 resiliente no momento atual, ainda vejo esse V como algo real, né? Se nós avaliarmos aqui a um ombro, cabeça a ombro invertido. Né, o setor bancário está mais resiliente, o Bradesco também nos passando a impressão da formação de uma acumulação, que é um movimento que antecede uma alta mais forte. Não duvido que o setor bancário feche em alta hoje. Itaúsa numa região que montou fundo entre os meses de dezembro e janeiro, portanto interessante para uma entrada na ponta compradora. E Itube, né, que está arrastando o IFNC para baixo, movimento pós-balanço. Só que graficamente aqui nós temos um fundo duplo, um W, né, com eixo a 24 e 22. Se Itaú ficar positiva, o mini índice sai de 104, como vai puxar o setor junto, vai para 105, 105 e 500, até de forma rápida. Ok? Então, para tomar as decisões sobre mini índice, mini dólar, nós o faremos no final da sessão. Vamos ver como é que está o livro de ofertas aqui do mini índice e tal. E nesses momentos, né, tem que manter a serenidade. Já está equilibrado o livro. Eu acho que a gente está gravando agora 12:04, né? Eu não duvido que até 13h30 a gente esteja nos 105 mil pontos. Acho provável. Porque existe equilíbrio entre a compra e a venda, mais até a pressão compradora, e está longe de média, né? Ó, tem a cunha, então acho que 105 mil pontos é logo ali ainda hoje. E o 105,185 é o ponto a ser vendido. Acho que ele vai ser testado daqui a pouco, 105,85. Aí se for rompido, pode gerar uma recuperação mais forte. Ok, pessoal, então é isso. Contem sempre conosco em todos os momentos. Vamos observar para tomar a melhor decisão na final da sessão. Não se esqueçam de alocar as ações como garantia BMF para evitar a conta ficar negativa e tentar trabalhar de forma o mais racional possível em momentos turbulentos. Se montar um fundo, vai ficar um bom tempo aí subindo na minha visão e vai trazer uma época virtuosa, né, de recuperação e mais tranquila. Um grande abraço, uma boa semana a vocês, contem conosco. Hoje eu vou fazer stories lá no Instagram. Muito obrigado, valeu!